se eles querem com perguntas cabeludas ou com perguntas normais. Então, primeiro eu vou apresentar a doutora Muriele. Boa noite, doutora Muriele. Chegou em casa aí? Cheguei em casa, já comi com as crianças, agora estão indo lá dormir. Por isso que eu marco 8h30 para... geralmente com fone é melhor. Se você tiver com fone, o áudio. Se você não tiver com nenhum perto, não tem problema. Ai, tá lá dentro. Se quiser lá buscar, eu vou te introduzindo. Não, acho Quer que não? tá bom. Tá bom meu áudio? Porque eu tô aqui numa sala fechada, eu acho que tá bom. Tá. Confere se tá bom. Então, dá para ouvir bem, assim. Então, vamos lá. Doutora Muriele é psiquiatra, trabalha lá comigo, lá no Ingó. Trabalha mais ou menos com a mesma abordagem, uma abordagem funcional, uma abordagem integrativa, que vê sempre o paciente como um todo, gosta de trabalhar alimentação, estresse, sono, né? Ela é uma das cabeças, assim, para prescrição de óleo CBD aqui em Goiânia, né? Também representa aí muito bem os médicos que atendem autistas. Começou com psiquiatria infantil, mas os adultos foram crescendo e aí a gente está vendo que o número de ansiosos aí está aumentando mais e a gente resolveu fazer essa live para vocês, tá? Eu já tenho algumas perguntinhas. Eu sempre interrompo ali a live no meio, ali em duas partes. Eu sempre gosto de fazer em duas partes para as pessoas terem a oportunidade de perguntar. Tá bom? Combinado. Certinho? Certinho? Muriele, quer falar alguma coisa antes de eu começar a perguntar? Não. Sobre ansiedade? Não? Então, assim, então, sei lá, a gente pode dar uma certa introduzida, né, em algum assunto assim. Assim, número 1, que eu sempre falo da questão da ansiedade. Sempre que o paciente chega e ele diz ser ansioso, ele já dá de cara esse diagnóstico, eu sempre gosto de perguntar para ele o que para ele é ser ansioso. Porque as nossas definições de ansiedade vão mudando e, inclusive, dependem de quem a gente convive. Porque se você fica, sei lá, assim, puxando o cabelo, e alguém diz para você que isso é ansiedade, você vai Sim. e acha que isso de fato é ansiedade, sendo que pode não ser. Então, assim, sempre... a luz aqui. Então, assim, sempre tentar ver de acordo com o conhecimento, o vocabulário, a vivência, o que é ser ansioso para aquele paciente. Porque às vezes ele está achando que ele é doente, ele tem um transtorno, e não é nada disso. Às vezes é um hábito, às vezes é uma fuga. Então é importante a gente ter noção disso de parte número 1, assim. E número 2, a gente sempre esclarecer que ansiedade naturalmente é algo, ou pelo menos deveria ser, algo bom. A ansiedade, na verdade, é uma sensação que nos protege. Ela foi, inclusive, que fez com que a gente chegasse nesse mundo hoje. Então, todas as coisas que a gente consegue prever, por exemplo, já até dei esse exemplo uma vez. Quando as pessoas viviam de plantar, e elas não sabiam se ia chover, se ia ter sol, o fato da gente ter desenvolvido a meteorologia veio da ansiedade de não sabermos se ia chover ou se ia ter sol. Então, a ansiedade, naturalmente, é algo que fez a sociedade, enfim, as coisas mudarem para nos dar paz, para nos dar tranquilidade, para dizer para nós que está tudo certo, que está tudo com uma certa previsibilidade. Só que o que aconteceu? Nós nos acostumamos demais a ter tudo muito previsível. E aí, quando chega uma situação de pandemia, que todo mundo tem que ficar preso dentro de casa, e ninguém nunca se preparou emocionalmente para viver dentro de casa por muito tempo. E estamos aí todos... o povo tá com dificuldade. Ficando maluco aí. Né? Até eu que não sou ansioso, vou ficar ansioso, então, em certo momento. Sim, eu acho que isso é importante da gente dizer. Em algum momento, todos nós vamos ficar ansiosos com essa situação. Porque a gente fica ansioso com a nossa casa. Será que as crianças estão bem? E a escola? Como é que vai ficar a escola? Meu Deus, e meus pacientes? Como é que eu vou dar suporte? Meu Deus, e o cara da esquina da minha casa que já está fechando o negócio porque não tem cliente? Em algum momento, todos nós vamos ficar ansiosos. E aí entra um componente auxiliar que é a
ocupação. A gente se Sim. preocupa e isso nos mata. E isso acaba gerando mais ansiedade. Uma coisa que eu falei para as pessoas, você veio me acompanhando aí, eu pedi para as pessoas perguntarem, me passar os 3 principais itens de ansiedade, né? Muitos falaram medo. Então, o medo é o medo pela situação, o medo pelo excesso de notícias, muitas vezes falsas ou verdadeiras, mas notícias ruins. E até eu orientei um pouquinho o que você pode falar para as pessoas em relação a essa questão do medo. Olha, caberia uma live só sobre medo, Só de medo. né? Só de Ah, medo. mas lembrando aqui que o Não, mas título é Como Melhorar com Simples Dicas. Eu, por exemplo, eu Exatamente. falei, olha, limita, né, uma coisa que eu até peguei do Instituto de Functional Medicine dos Estados Unidos. Eles falaram, olha, limita seu 30 minutos por dia para pegar notícias do Covid de fontes confiáveis. Sim. Porque se você for ouvir várias fontes, cada um vai dar uma opinião diferente, você não sabe em quem é que acredita e começa a acreditar, fica ansioso, assim como o povo fala, doutor, não sei em quem mais eu acredito, se é no senhor, naquele outro que eu sigo, de dieta, de não sei o que, cara, cada um vai ter sua opinião, você tem que ver quem que você acredita mais. Assim, essa coisa do medo, ela é muito interessante em termos, inclusive, de neurociência. E, obviamente, é um deflagrador de muita ansiedade, né? E a gente tem medo, número 1, do que a gente não conhece. Porque se você conhece, você não tem medo. Então, o que a gente tem que fazer? Conhecer quem é o nosso inimigo. Conhecer quem é o fator que está gerando tanta ansiedade em mim. E aí, se a gente for pensar como um contexto todo da vida, quantas pessoas param de fato para pensar em como está a vida? Ou pensar de fato no que gera angústia nelas? Assim, as pessoas simplesmente acordam, já abrem o celular e já sai comendo qualquer coisa, sai dirigindo o carro e já chega no trabalho. Não existe nenhum momento para você parar e de fato pensar o que te incomodou. Os sentimentos vão virando um turbilhão e você nunca consegue dizer. Tanto que os pacientes chegam no consultório e falam, eu pergunto, o que te gera ansiedade? Não sei. A pessoa não sabe, ela nunca conseguiu parar 5 minutinhos do dia dela para perceber a sensação de estar mais angustiada e pensar, por que eu tô assim? O que aconteceu que fez isso me deixar desse jeito? Então a pessoa não tem nenhum repertório, porque nós não fomos ensinados, inclusive, a parar e nos analisar. Então, agora pegando a situação presente, eu acho que eu estou entendendo assim, por que essa situação presente está gerando ansiedade na pessoa? Né? Porque eu puxei esse assunto principalmente pela situação presente, que a gente está vendo um índice muito grande de aumento, né? Sim. Então, uns itens que realmente acontece, né? Problema financeiro, entendeu? Medo da morte, né? Então, da situação atual, o que mais que o pessoal falou? Insegurança, medo do futuro, entendeu? Quando eu comentei disso agora, obviamente eu falei num panorama geral, mas quando a gente pensa na situação de pandemia agora, número 1 é a gente não conhecer o que de fato é o gerador de ansiedade. Então as pessoas, o Covid até então era algo que a gente não conhecia. Então, assim, se você se abasteceu de fontes que você julga sendo confiáveis e já está suficiente para você, de fato, desliga a televisão. Eu mesma já não ligo mais nada, eu me mantenho informada num grupo que eu tenho sobre a parte integrativa de como lidar com o coronavírus. Está suficiente. Porque, de fato, se você fica assistindo, aquilo te gera mais angústia. E o que acontece muito? Você começa a encher a sua cabeça de informações inúteis para você. Porque você, por acaso, vai pro hospital atender algum paciente? Você não vai. Então, você começa a se encher, se entupir de informação que, na verdade, te contamina e que rouba a sua energia. Você fica com a sensação de estar cansado. E aí, se era para você estar dentro da sua casa, organizando o seu guarda-roupa, vendo roupas velhas que você poderia descartar ou doar, ou fazendo uma comida gostosa para sua família, tendo as oportunidades que a gente no dia a dia não tem. E você, na verdade, ao invés de estar aproveitando isso com uma mente tranquila, você está ansioso, se entupindo de informações no jornal que não vão te acrescentar em nada, porque você não vai fazer nada com essas informações.
Então, de fato, Eu até fui desligar um é essencial. pouco. Já tem uns dias que tá falando, doutor, mas eu não quero ficar alienado das notícias. Eu não digo para ficar alienado, mas também ficar bitolado só naquele assunto o tempo todo, né? Porque sinceramente, vou ser bem sincero para todos aí. Eu não lembro a última vez que eu liguei a televisão para ver notícia. Então, eu não sei nem o que está passando, mas eu imagino que só coisa ruim. Só- Então, só- não dá, entendeu? E assim, ao contrário, eu não me sinto alienado. Eu escolho os assuntos principais. Cara, quando é notícia ruim, ele vem por osmose. É alguém que Claro, comentou ali do seu lado, entendeu? Eu não fiquei sabendo, por exemplo, do corona pela notícia. Foi porque alguém me comentou, não sei o que. Aí eu tive interesse e fui atrás. sim. Aconteceu a coisa com o presidente, sei lá. Eu não vou ser o primeiro a saber, mas como é uma coisa generalizada, essa informação vai chegar em você de algum jeito. Aí você vai atrás. Certo? Essa coisa Tá bom? de ficar alienado, eu sempre converso muito sobre isso, porque, na verdade, as pessoas estão perdendo tempo procurando informações que são inúteis. Então, se você se você for trabalhar, enfim, com esse tipo de paciente, lidando, tudo bem, você está informado e você não pode nem estar alienado. Mas se você está na sua casa, é um cidadão comum, digamos assim, simplesmente mantenha a higienização, use máscara para a sua proteção e para a do outro, e as coisas vão se encaminhar. Não é você que vai lá Certo. fazer alguma coisa. Então, tira esse peso de cima de você, porque não é você que vai, de fato, melhorar as coisas e joga para quem consegue resolver. Uhum. E é o tempo que vai resolver tudo isso. Todos estamos no mesmo oceano, mas é o tempo que vai dizer Uhum. tudo isso, né? Então, achou a ansiedade, né? Tem que falar o título, senão a gente fica. Então, assim. Tá. Então, uma simples dica eu já dei, né? Os 30 minutos ali por dia. Uma dica simples, assim, que você pode dar para as pessoas nesse momento. Você já falou de cozinhar. Eu sempre falo, namora mais, entendeu? Inclusive, Aproveita. a gente viu que é um imunoestimulante, né? E é um fator, inclusive, protetor, né? É, né? Deve ser. Mas é verdade, é Então, verdade. esse aí, deve ser, não sei. Esse você tá falando, eu tenho que acreditar. Mas Não, mas então, saiu um estudo mostrando isso. eu não vi. Depois eu te Saiu, mando. eu não vi. Saiu. Tá. Então aí, ó, namora mais Isso, que melhora a imunidade, né? exatamente. Também se for em excesso, também deve piorar, né? Então tem que ter um equilíbrio, Com certeza. né? Bom, O que assim, mais? Simples dica. então, outra dica que eu Uma sempre coisa que dou. eu tenho uma aqui. Você fala uma e depois eu falo outra. Tá bom. Então, assim, outra dica que eu sempre dou, inclusive pensando nisso que eu acabei de falar, do medo e de você parar de jogar a responsabilidade das coisas para cima de você, obviamente das coisas que você não consegue resolver, né? E você Sim, jogar isso pro universo ou entregar isso para Deus. Eu não sei qual é a sua espiritualidade que você pratica, mas quando você entrega isso para Deus, você exercita a espiritualidade, claro, só que você começa a ter uma mente mais otimista, uma mente mais positiva. E aí, isso é muito importante que a gente faça nos primeiros minutos que a gente acorda. Então, ao invés de você sim. já acordar e ir direto assistir notícia, ou abrir mensagem de WhatsApp, que está lotado de mensagem, aquilo já gera uma mega angústia, acorda e gasta ali uns 5 minutinhos ouvindo, geralmente 5 horas da manhã, já tem áudio de pastor, de padre, que os pacientes me mandam. Ouça, assim que você acordar, ouça, ou liga no YouTube algum vídeo que você goste. Enquanto você estiver na pia, escovando o dente ou tomando o seu banho, já liga alguma música que você se sente com uma energia, que te sintoniza com como é que vai ser seu dia, que você gosta, que te anima. Dança, Os primeiros canta. dança, tem algumas músicas que nem sejam instrumentais. Quando você ouve elas de manhã, você já sai do quarto diferente, com uma energia diferente, pensando diferente. Nosso dia já é tão corrido, já tem tanta coisa, a gente não pode dar brecha. E esses primeiros minutos do dia são essenciais. Livrar do medo, pedir que Deus te proteja, que tire a sua ansiedade, que te dê um dia produtivo, que você possa ajudar muitas pessoas, que você mude a frequência do seu pensamento.
Hum, ótimo. Essa doutora é boa, né? Ei, doutora. Não, Mas esse aquilo negócio são assim, eu coisas falo, simples que uma funcionam. coisa que a gente esquece depois que fica mais adulto, né? Parece que esquece de brincar, de dançar, Sim. né? Alguns de namorar. Então, é aquelas coisas de se sentir humano de novo. Então, a diversão de adulto geralmente é beber, né? Sei lá, o que mais? Pra balada. Não tem muita coisa assim. Então, esquece. E assim, só pegando um gancho, eu, por exemplo, todo dia levanto, medito, entendeu? Mais ou menos parecido com isso. Eu não sou de ouvir, não. Eu vou fazer minhas meditações. Às vezes eu leio um livrinho ali, curto. Esses que tem mensagem todo dia, que é uma paginazinha, que é uma mensagem. Sim. Então, faço isso tudo antes de começar a passar já mensagem para vocês cedo, que eu comecei a fazer aquela Dr. Kleiner de pijama de manhã. Antes eu tinha o cabelo assim, né? Acordava com o cabelo assim. Eu falei, não, tira. Sim. Aí uma dica que eu dou, que já pega um gancho da doutora Murielle, é assim, você praticar a gratidão, entendeu? Tem algumas formas que isso reduz mesmo tanto o estresse quanto a ansiedade. Você pode ter um diário da gratidão, né? Ou um caderninho que todo dia você escreve ali coisas que você é grato, ou uma coisa por dia, entendeu? Você pode, às vezes, escrever um e-mail, uma carta para uma pessoa que você gosta, que você é grato por aquilo. Sempre falar palavras positivas. Pense bem, qual foi a última vez que você elogiou alguém? Elogiar por palavras, entendeu? É uma coisa muito difícil, né? A gente geralmente só critica. E então isso é uma das dicas simples que eu dou aí na questão de melhorar a ansiedade. Certo? É, a gente fala muito da questão da meditação, né? Inclusive, os pacientes ansiosos, quando a gente sempre dá a orientação de meditar, a primeira coisa que eles falam é: doutora, mas eu sou muito ansioso, eu não consigo meditar. Aham. E aí, né? Então, daí, o que que você orienta? Então, assim, o que eu sempre falo é: a questão da meditação é principalmente para que você, número um, baixe a sua respiração, que você controle um pouco mais os movimentos respiratórios e você consiga sentir seu corpo. A gente hoje não para sentir o nosso corpo. Então, trazer de volta essa sensação corporal. E você sentir que é você que tem controle sobre a sua respiração. Se você de fato pensar, se concentrar, que você vai respirar, você sente naturalmente seus batimentos caindo. Número Uhum, 2. Quando você medita, você tem a oportunidade de escutar quais são os pensamentos que ficam rondando incessantemente na sua cabeça. Porque no dia a dia, o que eu sempre brinco com os meus pacientes que são os pensamentos intrusivos. É o pensamento ganso. Você está aqui pensando numa coisa super tranquila, de repente vem um pensamento intrusivo, um mega ganso que te gera uma angústia, te gera uma ansiedade, e você não sabe identificar o que que é. Então, quando você para fazer uma meditação, ou em silêncio total, ou guiada, você escuta quais são os pensamentos que ficam rondando a sua cabeça. Ou seja, você consegue uhum, identificar quais são os seus inimigos. E você só luta com quem você conhece. Você só consegue se armar quando você vê de fato seu inimigo na sua frente. Você não consegue lutar quando você não vê ninguém. Então, uhum, a ansiedade te proporciona isso. E qual que é o erro das pessoas quando elas começam a meditar? Quando esse pensamento entra, elas querem sair meio que correndo e fazer esse pensamento ir embora para que elas voltem a respirar. Não é fazer o pensamento ir embora. É simplesmente olhar para ele, ver o que, que ele quer te dizer e falar: tá bom, daqui a pouco eu te resolvo. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. uhum. E aí Sim. você vai aos poucos começando a ter controle sobre os seus sentimentos, sobre os seus batimentos, sobre a sua respiração. E naturalmente, a sensação de controle nos dá uma melhor autoestima, mais confiança. O medo, obviamente, se dissipa, porque você se sente Sim. naturalmente mais confiante. Então, para quem topa aprender a meditar, a gente sempre ensina, passa os aplicativos, passa todos os macetezinhos para que isso fique mais fácil. Agora, quem não consegue meditar, né, de fato, ainda tá muito acelerado e não consegue parar ali aquele tempinho, né? Uhum, Eu sempre dou a dica de ligar a música.
Porque só de você mudar a sua frequência, do que você está pensando, do seu humor, do seu otimismo, isso já muda o seu dia. Isso é fato. Vai botar um heavy metal, né, de manhã. Tem paciente que funciona. Tem paciente Sério? que funciona. Então... Porque depende muito do seu gosto musical. O que te anima não é o que me anima. Então a gente tem que levar em consideração a individualidade. É porque a gente sempre pensa na música calminha, né? Mas tá bom, tá meditando. Não. Olha, Sim, assim, só pega... Inclusive, bandas que eu gosto muito, Coldplay, U2, são bandas que as músicas de manhãzinha não é aquela coisa muito pesada, mas quando você ouve, te dá uma paz, te dá uma animada. Então são duas bandas que eu gosto muito. Dr. Kleiner é mais zen, Dr. Kleiner. É flauta indiana, entendeu? Então, assim, eu até vou lançar, essa semana deve entrar um vídeo que eu falo do Mindfulness, né? Um tipo de meditação que tem estudos que mostram, sim, que tem benefício para a ansiedade. Pessoal, a gente está terminando aqui a primeira parte. Teve algumas perguntas já. Quem quiser perguntar, né? Já joga as perguntas aí, que a gente agora a parte de perguntas, tá? O Léo Barros, ele perguntou, assim, se... uma questão assim, se descontar comida na ansiedade. A ansiedade com comida, desculpa, é o contrário. Né? Então, ele come bastante porque ele é ansioso e eu acho que assim, como proceder nesses casos, né? E deve ter muita gente, olha, nossa, eu já ouvi demais, doutor, eu já engordei, ou Kleiner, né, amigo meu, engordei, nossa, tô ansioso, comendo, só fico em casa comendo. Eu falo, eu tô ao contrário, eu tô comendo menos, eu tô comendo 1 ou 2 vezes por dia. Entendeu? Por quê? E isso é muito importante, eu vou até explicar para quem está assistindo a gente. Numa situação dessa, de estresse, da gente estar com as nossas liberdades meio restritas, o que é natural? Você se sentir acuado e com medo. E por isso o seu apetite diminui. A sua necessidade, a sua vontade de comer diminui. Mas nos pacientes que têm, provavelmente, disbiose, problemas intestinais, níveis inflamatórios altos, o metabolismo dele desvia para outro lado, que é o da busca pelo alimento para tentar aumentar essa serotonina, que é o que dá o prazer, o bem-estar. E quais são os alimentos que fazem isso de maneira muito rápida e meio quase que instintivamente? Açúcar. Ninguém pergunta aí se tem alguém compulsivo por brócolis, por alface. Não tem. Então o nosso Dr. Kleiner. O nosso corpo, naturalmente, para tentar aumentar a nossa quantidade de serotonina, busca por alimentos que fazem isso. Só que o açúcar, por exemplo, ele aumenta tão rápido quanto ele diminui. E isso faz com que você fique buscando novamente aquele mesmo prazer, porque o corpo quer de novo aumentar aquela substância. Então, é um ciclo que tem que ser quebrado. A depender do nível de compulsão, a gente entra com medicação. Sim, eu sempre falo, a medicação, quando bem indicada, é excelente. Mas o que é importante o paciente pensar? Que ele tem que escolher melhor o que ele come. Então, se ele viu, autoconhecimento. Se ele viu que ele está ansioso e que o cérebro dele sempre caminha para ter um episódio de compulsão, identifique isso. Bote na sua cabeça que não é você que está com fome, é o seu corpo que quer um agrado. E aí você ou as bactérias, né? Exato, a microbiota, comentei isso ontem, inclusive. Uhum. E aí você naturalmente, né, diz para você mesmo, não é isso não me faz bem, não é isso que eu vou comer. E tente buscar outras fontes de alimentos que aumentam serotonina. Banana, castanhas, tâmara, grão de bico. São alimentos que naturalmente têm mais triptofano e pode te ajudar. Só que aquilo exige do paciente uma decisão. E não tem nenhum remédio que faça o paciente decidir. Sim. Com certeza. Concordo. Isso aí. Vamos aqui finalizar, sim, a parte 1, para a gente começar a parte 2, né? Porque eu gosto de dividir, né, essa apresentação. Tem muita gente perguntando de coisa de autismo. Eu acho que autismo é um tópico à parte, viu, pessoal? Né, a doutora é especialista nisso. A gente pode, às vezes, marcar uma outra live para isso. A gente até tem terapias para autismo lá no Ingó. Sim. Hoje é ansiedade. Se eu falar de autismo, a gente fica até amanhã aqui falando, né? O doutor geralmente tenta fazer uma live de 40 minutos no máximo. E então, do autismo a gente combina depois. A gente tem terapias,
nutricionista, tudo para autista lá, né, doutora? Sim. Então vamos lá, vamos começar a parte 2 aqui. Quer falar alguma coisa? Só encerrando a parte da compulsão, eu até comentei isso ontem, importante a gente pensar na questão da microbiota. Todo mundo tem lido por aí a questão da importância do intestino, o intestino ser nosso segundo cérebro. Para nós aqui, eu e Kleiner, que trabalhamos muito com o intestino, a gente se especializou em modulação intestinal, a gente já diz que é diferente. Na verdade, o intestino é o primeiro cérebro. Do tanto que ele é importante, tá? E aí, assim, para a gente, de fato, identificar disbiose, ver a qualidade da microbiota, se isso está, de fato, te atrapalhando, avaliar a questão das fezes. Aliás, inclusive, quem aí tem o hábito de olhar o cocô, né? Quando a gente começa a perguntar, né, as pessoas se assustam. Então, é importante isso, se autoconhecer da ponta do cabelo à ponta do pé, para que o médico te pergunte e você saiba, de fato, dizer que você conhece o seu corpo. Uhum. Então, essa avaliação intestinal é muito importante. E, basicamente, para a gente melhorar a nossa microbiota, né? Gente, elimina da vida de vocês tudo que for de saquinho. Saquinho, pacotinho, latinha. Porque, primeiro, são alimentos geralmente mortos. Não tem vida ali dentro. Não tem nada que seja... E o Yakult? Tem açúcar. O Yakult fala que tem lactobacilos vivos. Isso. Vou te falar assim... Não, eu tô pegando seu pé. Eu tô brincando. É propaganda. Não, propaganda não. E aí, então, assim, escolher, né, esses alimentos, eliminar da nossa rotina esses alimentos, porque são alimentos que, primeiro, pioram a compulsão, deixam a gente mais irritado pelos teores de glutamato que eles têm. É verdade. Número 2, eles não te dão saciedade e o seu estômago, o nosso estômago, ele tem receptores químicos na parede dele e ele consegue entender se aquela refeição foi uma refeição completa ou não. E se não foi, ele fica cutucando o seu cérebro, te pedindo para você ficar comendo toda hora. Então, quando você parar para fazer uma refeição, faça uma refeição. Coma arroz, coma feijão, coma verduras, coma salada, coma proteína. Obviamente, conforme for sua dieta, seu objetivo. E pula a sobremesa. Até porque quando você, de fato, faz uma boa refeição, você nem quer sobremesa. Sim. E é importante as pessoas começarem a perceber isso. Então, se você fica... Mas aquela história que o doce sempre tem um espacinho a mais, né? Sempre cabe o espaço do doce. Eu não como, né? Só tô falando. Mas se você tiver, inclusive, com um equilíbrio metabólico muito bom e um intestino muito bom, um docinho depois do almoço não te faz mal. Você pode ter certeza disso. Não te faz mal. A questão é o básico. O básico não está sendo feito. E aí depois você querer fazer coisas mirabolantes em cima disso, é perda de tempo, é gasto de energia, o tratamento não vai ser tão eficaz. Então, pensar nessa questão de escolhas alimentares para você ter uma microbiota melhor e uma microbiota que te ajude a funcionar melhor é essencial. Você tem que ajudar seu corpo, não atrapalhar. Uhum. Ótimo, que bom. Doutora falou tudo que eu sei aí, ó, né?